vou ensinar vocês como confeccionar essa bornal, que é uma bolsa característica do cangaço. Nessa oficina você vai poder colocar a característica que você quiser, ainda seguindo a regionalidade. Vamos lá. Pessoal, esse aqui foi o quadro de referências que eu criei. Esse aqui são as bornais de Maria Bonita. Juntei aqui uma paleta de cores, pesquisei sobre símbolos e características que tem nas bolsas. Juntei algumas poucas fotos para poder criar a minha própria. Se vocês tiverem interesse nesse arquivo, podem entrar em contato comigo que eu posso passar para vocês. Então vamos lá, eu vou pegar aí meu quadrinho de referências, o esboço do projeto que eu fiz para a minha bolsa. Eu escolhi esse tecido azulzinho porque o cangaço usava muito essa cor azul e ele parece ser um pouco trabalhado, porém ele é fino. Por isso eu resolvi colocar no forro um couro sintético de estofado. Ele é bem durinho, então vai dar firmeza o suficiente para a bolsa como eu quero. Para escolher as tintas, eu vou escolhendo aí as cores que eu quero, também de acordo com o esboço que eu fiz. Se eu quiser adicionar alguma coisa, vocês podem ficar à vontade, façam um desenho como vocês quiserem, escolham os símbolos que quiserem e as cores também. É a hora da sua criatividade aí, poder fazer a sua própria bolsa bornal. Eu vou mostrando aí quais cores eu vou usar em cada parte dos desenhos. Mais ou menos tem algumas coisas que eu acabo mudando durante a produção, que eu acho que algumas coisas ficam melhores. Mas a ideia do esboço é só pra gente ter uma ideia mesmo de como é que a gente vai trabalhar isso. Por isso é bom vocês fazerem pra não ficar perdido também. E a ideia aqui é você criar a sua própria bornal, sem ter que exatamente copiar a tradicional, ok? Agora a gente vai seguir para a parte do corte. Eu não peguei molde, eu vou fazendo mais da minha cabeça mesmo, mas a ideia do bornal é ser retangular. Mas se alguém tiver interesse em ter os moldes, pode entrar em contato comigo no e-mail que tem aí embaixo, que eu posso mandar os moldes e as medidas certinhas, mas pelo vídeo também dá para acompanhar mais ou menos o tamanho que eu usei. E o tamanho você também pode escolher, você pode querer fazer menor, você pode querer fazer maior. Essa parte da costura eu vou mostrar como é que eu fiz, mas o foco mesmo da oficina é a parte de pintura. Aí eu vou começar a medir mais ou menos qual a largura que eu quero da bolsa e vou marcando com giz normal. Não precisa ser exatamente giz de alfaiate, eu uso giz escolar mesmo. Com você lavando depois ou passando algum paninho úmido, com cuidado ele sai muito facilmente. Mas é bom também não exagerar, não marca demais. Eu vou seguindo cortando ali com cuidado. Eu já tenho um pouco de prática, porque como eu trabalho costurando figurinos, aí eu já faço muita coisa só no olho. Mas vocês podem usar régua aí também pra se orientar melhor. Daí, depois de separar os retângulos maiores, eu vou cortar ali embaixo, porque isso aí vai ser a frente e as costas da nossa bolsa. Agora eu vou começar a medir mais ou menos qual é a largura que eu vou usar na tampa da bolsa, que é essa aba que vai vir por cima. E é onde a gente vai colocar o nosso desenho. Eu vou dobrando ali o tecido, mais ou menos, para ver qual é o tamanho que eu quero. Aí eu tô mostrando exatamente que eu quero essa aba e que eu quero ela mais curtinha. Só que depois eu acabei deixando ela maior, que eu achei que ficava melhor sem esse símbolo embaixo e só o lírio em cima.
Mas isso é uma coisa que você vai vendo de acordo com o que você for produzindo, qual é a sua preferência. Como eu falei, o esboço não precisa ser seguido à risca, é mais a ideia de como você vai querer fazer aquilo. Aí eu tô mostrando mais ou menos qual é a diferença que eu quero fazer da tampa para a parte maior da bolsa. Vou seguindo aí nas medidas de novo. E vou riscando com calma, tá? O vídeo tá acelerado, porque senão ia demorar bem mais do que 1 hora. Mas dá pra vocês acompanharem. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo, que eu possa ajudar no que eu puder. Aí eu já venho com a tesoura pra marcar essa parte da tampa. Pra cortar, quer dizer. E aí a diferença dessa hora do retângulo é que, como aquela outra eu cortei ali embaixo pra poder separar na frente e atrás da bolsa, na tampa eu não vou precisar disso, porque essa parte dobrada já vai ser nosso acabamento de baixo. Depois eu pego novamente nossa frente e as costas da bolsa e vou medir ali quanto é que vai dar o comprimento da largura dela, que é para poder dar profundidade entre as costas e a frente da bolsa, para saber qual vai ser ali o comprimento que a gente vai querer. Aí você também vai de sua preferência, se você quiser botar muita coisa na bolsa, se você quiser botar pouca coisa, você vê aí uma largura que você achar legal. Eu vou ali meio que no olho mesmo, pelo que eu acho que fica legal. E aí eu vou somar aquelas medidas que eu tirei ali na frente da bolsa. E vou fazer em um comprimento único ali, cortando no tecido. No caso foi 2 vezes a lateral e 1 vez a de baixo. Não precisa ser os 4 lados, porque a parte de cima vai ser onde a gente vai abrir a nossa bolsa. Daí eu sigo cortando. E como eu falei, vocês podem fazer isso com calma, alfinetando, medindo cada parte. Que aí eu vou mais no olho por causa da prática mesmo. Pronto, separei a parte que vai ser nosso comprimento da bolsa. E agora eu vou ver de quanto é que eu quero para as alças. Eu resolvi fazer mais ou menos a mesma medida da largura. Agora a gente vai reproduzir a mesma ideia dos 2 lados, o comprimento e as alças dessa parte do couro. Mas eu não achei necessário colocar esse couro para dar mais firmeza na alça. Eu só faço cortar para a tampa e para o forro da bolsa em si. Que no caso a gente vai colocar uma frente, uma atrás e o comprimento, para poder dar esse tamanho na bolsa, essa profundidade, né? Aí eu vou cortar 2 vezes também o mesmo tamanho que eu fiz no tecido mais leve.
E aí eu não vou usando muito molde, eu vou seguindo pelo que eu já tinha cortado antes, nas mesmas medidas, e vou só transferindo para esse outro tecido. Esse tecido desse couro sintético, eu compro em casas que vendem tecido estofado. Ele é bem baratinho, custa menos de R$10. E ele não vai importar muito a cor, já que ele não vai aparecer. Aí eu vou tirar a parte da profundidade da bolsa. Primeiro eu vou ajustar fazendo uma reta que o tecido tá cortado meio torto, né? Primeiro eu vou ajustar a reta para poder cortar. Tira esse excesso torto aí. E agora eu vou cortando até dar a mesma medida do outro da profundidade. Vou ajustando algumas pontinhas que tenham ficado tortas também. E agora fica faltando só a parte que vai com a tampa, que é essa que tá dobrando. Aí nessa parte da tampa a gente tem que entender o seguinte: como a tampa são os dois lados, e aí vai aparecer esses dois lados no azulzinho, então essa parte do couro a gente só vai colocar dentro só para poder dar uma estrutura mesmo para essa tampa. Por isso eu primeiro corto ali de acordo com o mesmo tamanho que eu cortei no tecido azul, e depois eu vou ajustando para diminuir, já que ele vai por dentro depois que a gente costurar, ele não vai aparecer. Por isso eu tiro um pouquinho de um lado, tiro um pouquinho de outro, vou ajustando ali para ver se tá realmente um quadradinho. Isso aí você também, depois de costurar a tampa no tecido azul, você vai comparando aí, você vai medindo, coloca dentro, vê se precisa tirar mais. Se ficar faltando pouca coisa, não faz diferença, porque isso é principalmente só para realmente dar essa estrutura. E agora a gente vai seguir costurando, primeiro nas laterais da tampa, depois a gente vai para a alça, juntando os dois lados da alça. E depois a gente vai costurar a profundidade nessa bolsa. Essa aí é a alça, a gente vai costurar aí na lateral. E agora prosseguindo para a máquina overlock. Se você não tiver ela, tudo bem, você pode passar diretamente pela máquina reta, que ela, como as costuras não vão ficar expostas, não tem tanto problema, porque vai ficar tudo embutido. Essa parte da overlock é mais opcional. Se você também não tiver a máquina, você pode tentar fazer ela colada ou costurar na mão, ou você pode cortar as peças e pedir para alguma costureira do seu bairro costurar, e aí você só fica responsável pela parte da pintura. Aí eu tô fechando a tampa. E aquela outra parte que eu tava costurando antes era da alça. E essa aí é a largura que vai dar a profundidade da nossa bolsa. Eu vou passar o overlock nela toda, porque quando eu for passar na reta vai ficar mais difícil se eu fosse passar no overlock depois, já que eu vou ter que passar nas dobrinhas ali, nas pontas do quadrado. Aí eu também vou passar em toda a frente e toda a costa, sem juntar, porque a gente não pode juntar agora a frente e as costas, porque o que vai juntar é aquela pastinha ali do tecido da profundidade da bolsa. É muito sem problemas. Lembrando que os vídeos estão acelerados, tá, gente? Não se preocupem, façam no seu tempo, façam com paciência. Se precisar, façam, refaçam. Não tenham medo de cortar os tecidos. Podem ficar à vontade, desenha como quiser, pinta como quiser.
Se quiser adicionar alguns adereços à bolsa, a ideia aqui é que você possa fazer a sua própria bornal. Aqui eu já estou costurando a profundidade de um lado e do outro. Eu já costurei na frente e agora estou costurando atrás. E olha só, essa costura na quininha embaixo, ela ia ser muito difícil de fazer se eu não tivesse passado a overlock antes, porque para passar depois ia ficar muito grosso para poder passar na maquininha da overlock. Eu faço a mesma coisa no couro do forro. Eu costuro ali essa profundidade com a parte da frente e de trás. Essa parte que tá sobrando é porque eu prefiro cortar sobrando do que faltar, né, gente? Agora aí, já com a bolsa pronta, já tá costurada, com forro. Que, como eu falei, minha ideia aqui é mostrar mais a parte da pintura, para vocês poderem fazer a de vocês. Essa parte da costura, vocês podem entrar em contato com alguma costureira. Se quiserem, podem me pedir os moldes também, que eu também passo. E aí eu vou começar fazendo essa barrinha amarela que tem em volta de toda a tampa. Essa parte que eu tô pintando agora é a tampa da minha bolsa. A parte onde vai ficar aquele lírio mais grande. Aí eu coloco um pouquinho de tinta de tecido no pincel, ponho em um certo lugar e vou ali esfumaçando. Podem notar que eu continuo passando o pincel mesmo depois de ele quase seco, porque assim que eu boto ele fica muito amarelo, dá pra notar, né? Aí eu vou ali puxando muito essa tinta pra ela criar mais ou menos um efeito de esfumaçado. Porque se você vier só com o pincel muito molhado, vai ficar aquele amarelo puro. Você não vai poder separar muito bem. Não vai dar pra esfumar. Que a ideia de esfumar é para que não exista exatamente uma linha reta entre a tinta e o tecido. Vocês podem ver que ali nas bordas, onde já vai transferindo para o tecido mesmo azul, parece que essas cores estão se conversando e não que eu só passei uma linha amarela ali. Por isso que eu vou colocando um pouquinho, com paciência, lembrando de novo que o vídeo está acelerado. Essa parte são processos demorados, você tem que fazer com paciência, com carinho. Sem pressa, gente. Vocês vão aí, no tempo de vocês, vão esfregando bastante o pincel, principalmente com essa ideia do pincel pouco sujo da tinta, e vão colocando aí até ficarem satisfeitos. Eu vou colocar ali na parte de cima da tampa também. Lembrando que o desenho que eu tô seguindo é o que eu já fiz no meu esboço, ok? Você pode... É totalmente opcional se você quiser fazer essa moldurinha, se não quiser. A ideia do bornal é que siga essas características do cangaço, que eu disponibilizei no PDF as referências que eu busquei. Mas vocês podem ficar à vontade para procurar minhas referências no Google, mudar as formas, mudar o formato da bolsa, você pode mudar o tipo de pintura. Agora, para desenhar aquele lírio grande, eu vou desenhar na mão mesmo, comparando com a referência que eu tenho. Eu pego ela ali e vou esboçando na mão livre. Novamente, se alguém quiser os moldes, eu posso disponibilizar para vocês. É só entrar em contato comigo. Que eu vou desenhando mais ali na mão livre mesmo. E eu dobrei a folha ao meio para que possa ficar simétrico, né? Aí os dois lados. Aí eu desenhei a base e vou ali adaptando depois
E aí é um processo aí de vocês também. Se vocês estiverem satisfeitos, se não tiverem, apaga, refaz. Lembrando que eu tô desenhando só um lado do lírio. E eu tô fazendo com base ali no que eu tô observando do meu desenho de referência ali em cima. Depois eu vou vir com a tesoura e vou cortar esse desenho que eu fiz, porém eu não notei que não estava gravando. Essa pontinha ali ficou reta porque o tamanho da folha de papel não era o suficiente para a altura que eu queria do lírio, mas para não ter que gastar com outra folha de papel, eu sabia que ali era só finalizar com um triângulozinho e achei melhor deixar assim. Aí ali na mão livre mesmo eu finalizo ali com um triângulo embaixo. Eu tô novamente usando giz escolar, esse giz aí é um pedacinho azul. E é sem problemas, mas se vocês puderem procurar, se for o caso de giz colorido, procurem usar algum que esteja um tom de acordo com o tecido que você esteja usando, ok? No caso eu tô usando um azulzinho ali porque meu tecido é azul. Vocês também podem usar restinhos de sabonete pra desenhar essa parte que também fica bem legal. Agora eu vou adaptando ali pra ver onde é que fica exatamente os desenhos. E o sentido que eu vou riscando os moldes com o giz é assim, de dentro do papel pra fora. Quando eu preciso de alguma ponta que se eu fosse realmente arrodear, né, assim, ia ficar muito difícil. Por isso que eu gosto de fazer com esse efeito nas pontas e pegando do papel pra fora, porque aí vai ficar exatamente o desenho certinho. Ficou só um pouquinho mais pra cima do que o outro, eu não tinha notado isso quando eu risquei. Aí eu fui adaptando de acordo que eu fui pintando depois, mas vocês tentem se atentar com isso. Se quiser, coloquem uma régua pra ver direitinho. Ali eu comecei a pintar com vermelho, só que esse vermelho é o mais vivo. Eu só notei depois que eu queria pintar com vermelho mais escuro. Porém, como eu quero pintar com vermelho mais escuro em cima, então não tinha problema eu pintar essa primeira camada com vermelho claro. Nessa parte aí a gente não vai esfumar a pintura, a gente vai realmente pintar ali só dentro do desenho que a gente fez. Nesse lírio grande, eu pintei cerca de 3 a 4 camadas de tinta. E vocês têm que se atentar que realmente você pinta um pouquinho ali, deixa, espera secar direitinho. Porque se você for pintar logo em cima, vai começar a ficar uma tinta grossa e feia. Porque vai ficar arrastando a tinta que já tiver embaixo. E aí eu vou pintando ali. Eu gosto de ir pintando primeiro essas bordinhas. Vocês não precisam se preocupar agora em cobrir todos os brancos, porque como eu falei, se vocês ficarem insistindo no mesmo lugar, vai acabar ficando tinta grossa, feia e vai acabar com sua pintura. Eu gosto de ali começar no contorno ali, pra deixar logo retinho. E depois eu venho preencher no meio. Porque nessa parte das bordinhas do desenho que a gente tem que se preocupar de realmente, diferente do esfumado e do amarelo, a gente realmente quer mostrar essa diferença do desenho firme, da diferença da cor vermelha para o azul do tecido. Então eu venho ali contornando e depois é só preencher o meio sem muito problema. Lembre-se de não precisa exagerar na quantidade de tinta que vocês estão colocando no pincel.
Agora, para começar a pintar essas partes laterais da flor de lírio, eu escolhi esse verdinho e eu vou fazendo o mesmo esquema que eu fiz no vermelho. Eu gosto de começar da esquerda para a direita, porque como eu, no caso, me apoio com a mão direita, aí se eu tivesse, por exemplo, começado pelo direito ali, a tinta ainda ia estar molhada e eu ia acabar sujando meu punho e ia poder acabar sujando a bolsa. E aí eu vou seguindo o mesmo esquema. Eu faço primeiro o contorninho do desenho pelo giz e depois eu vou preenchendo no meio. Eu gosto de usar esse pincelzinho mais fino, porque ele me dá mais precisão, como essa parte verde tem essa parte fininha, né? Se alguém precisar também da numeração dos meus pincéis, também podem entrar em contato comigo para qualquer coisa que vocês tiverem dúvida e quiserem reproduzir essa bolsa ou a sua própria bolsa, né? Vocês podem entrar em contato comigo para qualquer dúvida, ok? Se vocês quiserem notar o jeito que eu vou pintando, eu procuro não fazer muitos movimentos circulares, diferente de pintura, por exemplo, quem já pintou em pano de prato, a gente procura fazer muito movimento circular ou em tela para poder criar um efeito sem acúmulo de tinta, mas como esses desenhos são menorzinhos, e aí, como eu falei, a gente precisa, na verdade, de algumas camadas. A gente não precisa se preocupar tanto nessas partes esbranquiçadas que vão ficar. O bom para fazer essas pontinhas é você colocar um pouquinho no pincel e seguir ele uma vez para fazer o contorno, ao invés de ficar parando, porque senão isso pode acabar fazendo com que vocês borrem. Podem notar que às vezes eu pego e eu desenho até uma certa parte, ó. Eu pego ali, contorno, ó, eu parei ali e já borrou um pouquinho de nada. E depois eu venho passando o pincel meio reto. É bom você seguir também o fio do tecido. Vocês podem notar que, por exemplo, na horizontal pode ter mais dificuldade para o pincel deslizar comparado a você pintando na vertical. Aí você vai vendo aí, de acordo com o seu tecido, você vai adaptando para como você achar melhor. Com calma também, sem pressa. Novamente, gente, o vídeo tá acelerado, não pinta tão rápido. Essa bolsa demorou algumas horas. E eu separei em dias para poder fazer a confecção dela. Vocês não precisam ter pressa, agora a hora da pintura é a hora de vocês poderem se expressar. Façam como vocês acharem melhor. Se quiser misturar tons diferentes, se quiserem encontrar cores novas nas tintas, vocês podem ficar à vontade aí, é a hora de vocês mostrar toda a sua criatividade. Essa foi a hora que eu comecei a notar que eu tinha colocado um pouquinho mais pra cima do que o outro. E aí eu vou começar a pensar como é que eu posso ajustar isso devagarzinho. Eu vou procurando visualmente mesmo o que eu posso fazer, já que não dá pra consertar, já que é tinta de tecido no tecido. Aí minha solução foi colocar ali um pouquinho mais pra baixo, engrossar um pouquinho essa parte da direita. Mas, como eu falei, isso aí vocês poderiam ter evitado se tivesse colocado uma reguinha ali. Eu confiei muito no meu olho, não notei na hora e eu tava empolgada pra começar a pintar. A parte da pintura é a parte mais divertida que tem. Agora sim, eu venho com o meu vermelho mais escuro, que ele parece
mais um bordô do que o vermelho vivo. E eu vou seguindo a mesma ideia. Eu começo com o contornozinho para depois vir preenchendo. Porque se você se empolgar muito, começar pelo meio e depois que você for para as laterais, pode acabar ficando muito grosso e é mais fácil de borrar. Porque quando você vai com cuidado ali primeiro no contorno, você já sabe qual é o seu limite. Você já limitou até onde sua tinta pode chegar. E se ela passar um pouco daquilo na hora que você estiver preenchendo no meio, não há problemas. Ó, tá vendo? Eu deposito um pouquinho de tinta no local e depois eu vou arrastando para seguir o desenho no contorno. E depois eu venho preencher no meio sem precisar de muito drama. Eu tô pintando a segunda camada porque isso aí demorou um bom tempo já, a tinta já tinha secado. E aí eu pude começar aí para a segunda camada. Se vocês quiserem apressar um pouquinho o processo, vocês também podem usar secador de cabelo, sem colocar muito próximo, porque se você queimar a tinta, ela pode acabar criando bolinhas. Então, mantenha uma distância segura ali, uns 10 centímetros de distância. Não coloca o secador muito quente, não coloca ferro. É só para ajudar. Você pode colocar na frente um ventilador se tiver com pressa, porque realmente essa parte da pintura é a mais divertida. Então, quando você tá chegando nela, realmente dá uma ansiedade de sair logo pintando tudo, mas façam com calma, com cuidado, para vocês não acabarem perdendo a peça de vocês. Aí eu vou começar a fazer a segunda camada também nas partes verdes do lírio. Eu tenho aquele potinho com água ali do meu lado, pra evitar que a tinta endureça no tecido, já que eu não posso estar lavando ali o tempo todo. Aí eu já passei as duas camadas do lado, nas partes verdes. E também desenhei ali umas bolinhas laranja e o desenho que tem na referência. Agora eu vou começar a enfeitar mais. Ficou bonitinho, ficou parecendo 2 olhos ali no livro. Eu vou começar a fazer uns triângulozinhos nessa parte da moldura. E eu vou intercalando entre a tinta azul e a tinta vermelha. Eu poderia ir de uma vez pintando todos os azuis, depois vindo com todos os vermelhos. Porém, é perigoso porque eu poderia ter errado alguma distância ali, por isso eu resolvi deixar um pincel para azul e outro pincel para vermelho. Assim eu posso ir intercalando, além das cores, eu vou intercalando nos pincéis, sem ter que ficar limpando o mesmo pincel toda hora. Assim eu posso só deixar o pincel azul ali do lado e vim pintando com vermelho. Aqui eu vou desenhando na mão livre, mas se vocês tiverem dificuldade, desenhe antes no papelzinho, como eu fiz no lírio. Desenhe um triângulo, vai passando ali com giz, em cima do amarelo mesmo, não tem problema. Porque na hora que você umedecer ou lavar esse tecido, o risco do giz vai sair sem nenhum problema. E aí eu vou seguindo a mesma técnica. Eu começo fazendo um contorno. Primeiro eu faço o desenho base do triângulo, já que eu tô fazendo a mão livre. E depois eu venho preenchendo o meio. Ajusto ali as bordinhas, né? Algumas partes do tecido ficou meio dobrada, apesar de eu ter passado ferro antes, mas é porque na hora que a gente vem costurando também, às vezes a costura prende alguns fios e a gente não nota. Aí ele acaba fazendo essas dobras porque a gente usou a tinta e acabou endurecendo o tecido do jeito que ele estava naquele momento.
E aí, com essa ideia dos triângulos, eu vou seguindo. Vocês podem notar que além de fazer um triângulo lado a lado, eu procuro também deixar um triângulo ali na parte de cima, como se fosse assim, amarelo, do mesmo tamanho dos que eu tô fazendo embaixo. Se vocês tentarem ver uns triângulozinhos amarelos ali entre o vermelho e azul, vocês vão conseguir visualizar essa ideia. E aí eu vou seguindo com esse desenho e preenchimento à mão livre. Vocês podem fazer o desenho que quiser. Essa parte dos triângulozinhos são uma das referências que tinha lá no arquivo de onde realmente tinha nos bornais. Porque além dos símbolos, tem uma parte lá do arquivo que tá mostrando como se fosse desenhos laterais, desenhos de borda, coisas assim. Que é, por exemplo, o 8 deitado, aí tem essa parte com os triângulozinhos. Tem umas partes também com as flores. Aí vai realmente da sua preferência, de como é que você vai querer. Por isso que é legal aquela visualização antes do esboço. Você vai desenhar ali como você quer. Se você quiser a bolsa redonda, se você quiser ela quadrada, o tamanho que você quer. Se você quiser só fazer essas moldurinhas, se você quiser só fazer o desenho do meio, você realmente pode ficar à vontade. Aí agora é a hora de você esbanjar a sua criatividade. Cuidado com um pouco dos borrados, né? Vão ajustando aí. Se vocês tiverem 2 pincéis fininhos, é melhor para essa parte da moldura. Que esse vermelho que eu tô usando, ele já é um pouquinho mais largo, já dificultava um pouquinho na hora de... quando eu ia desenhar o triângulo base. Eu não tinha tanta precisão quanto o pincel que eu tava usando no azul. Nele eu consigo fazer uma reta bem mais fácil.
Vocês podem notar também que quando eu vou pintando, eu gosto de usar a tampinha das tintas. Gente, não é recomendável colocar o pincel lá dentro do potinho de tinta. Se você quiser, você pode usar assim da tampinha, como eu estou usando, porque não vai ser uma tinta que vai entrar diretamente em contato com a tinta que já está lá no pote. Mas melhor ainda do que usar a tampinha assim, é se você puder colocar a tinta em um pouquinho de um plástico, tipo uma palheta mesmo, para você depositar a tinta ali e vai tirando um pouquinho sem afetar ou deixar a tinta do pote exposta. Agora eu vou começar a fazer a pintura das alças. Na alça eu quero fazer aquele mesmo efeito amarelo que eu fiz na tampa da bolsa. Eu gosto de ter o potinho com água ali e um paninho pra ficar enxugando e limpando os pincéis. E aí, pra colocar tinta de novo na tampa, é só virar o potinho de cabeça pra baixo e depois vira novamente, porque se você abrir logo, sem botar de novo com a tampinha pra cima, você pode acabar derramando sua tinta. E aí vai ficar ali tinta de novo na sua tampinha. Já é meio que uma tecnologia do próprio fabricante, que a gente possa usar essas tampinhas realmente como o depositório ali da tinta, que a gente pode repor e tirar. Então, ali para seguir, eu vou pegar um pouquinho de tinta novamente sem exagero e vou depositar a tinta no tecido e vou esfumando ele. Uso o máximo que puder com o tecido, com o pincel um pouco sujo da tinta ainda, para poder criar o efeito esfumado. Mas eu não me preocupei tanto em criar esse efeito esfumado na alça quanto foi na tampa, já que a alça é realmente mais estreita e não dá para criar tanto efeito assim, mas a ideia é a mesma. Ó, quanto eu posso, eu vou colocando ali o pincel com pouca tinta mesmo para poder criar o efeito. E aí eu vou seguindo, rodeando a alça da bolsa com o mesmo efeito. Se você quiser fazer dos dois lados da alça, se você também quiser desenhar por baixo da tampa ali da bolsa, se você quiser desenhar atrás, nas laterais, você pode desenhar onde você quiser, o símbolo que você quiser. É só ir seguindo aquele arquivo meu de referências, que vai dar tudo certo e você tá fazendo uma bornal
tradicional do cangaço. Você também pode trazer uma nova visão sua, como uma nova releitura. Você pode ficar aí realmente à vontade. Você pode fazer a bolsa com couro. Depois de esfumar, eu fiz esse meu moldezinho à mão também de florzinha. Se vocês também tiverem dificuldade em desenhar, eu posso mandar um molde. E aí eu vou fazendo aquele esquema que eu falei. Eu pego o do papel, vou puxando ali o giz de dentro do papel pra fora. E ele vai riscando assim, como se fosse um efeitozinho pra fora mesmo. Mas vocês podem notar que faz exatamente o formato. Porque se eu fosse contornar, como é um papel, ia ficar amassando como acabou de acontecer. E aí eu não ia conseguir, ia ficar demorado para eu contornar todo esse papel. Vocês podem usar outro material, você pode usar um acetato ou qualquer outro tipo de coisa que você possa usar como molde que você goste. Eu uso aí o papel porque é a forma mais fácil que eu acho e mais prática. Você também pode intercalar entre essas florzinhas arredondadas e a outra flor que parece uma cruz do cangaço. Eu também fiz outra bolsa com esse esquema, alternando esses dois tipos de flores. Realmente você pode ir aí procurando as referências e ver o que é que se encaixa melhor, no que é que você gosta. E aí nessas florzinhas eu resolvi que eu ia pintar todas elas de laranja. Pra pintar essas florzinhas, eu gosto de ir começando ali pelas pontinhas, novamente com aquela ideia de primeiro contornar e depois preencher. Por isso eu vou começando ali com as bordinhas das pétalas, vou passando o pincel, dando um efeito ali como se fosse fazendo realmente uma curva. E depois de preencher essa curvinha das pétalas, eu vou trazendo a tinta pro meio e preenchendo. Novamente eu faço a primeira curva e vou fazendo isso arrodeando a flor até estarem todas as curvinhas preenchidas. É um movimento simples de pincel, você tira de uma ponta da pétala, leva até a outra seguindo o risco exatamente, sem precisar tirar o pincel do tecido. E aí a gente também não precisa se preocupar em esfumar, a gente quer realmente a pintura destacada do tecido. E aí eu vou seguindo, fazendo esse efeito, pintando da pétala para o meio, em toda a alça. Se vocês preferirem, vocês também podem pintar antes de costurar. Porém, dependendo do tipo de pintura que você faça, na hora que você for costurar, pode ser que o tecido fique duro ou grosso, ou pode até acabar quebrando sua agulha ou algo assim. E também você pode acabar costurando um tamanho diferente do que você tinha planejado, acontece, super normal. Por isso eu prefiro pintar depois da bolsa base pronta. Mas isso aí também é opcional se vocês quiserem costurar só depois. E essas referências com esses desenhos não são só para bolsa, você pode fazer o que quiser. Você pode fazer uma calça, você pode fazer uma jaqueta, você pode fazer um quadro. Tudo com base nas referências do cangaço. Agora, depois de pintar todas as florzinhas laranjas, eu vou seguir para pintar o miolinho das flores. Eu vou fazendo ali só uma bolinha com o pincel. Eu faço uma bolinha base e depois vou ajustando. Vocês podem notar que eu realmente vou ali e faço só um movimento circular com o pincel. Vou usar aquele mais fininho novamente, que ele tem mais precisão. Ali eu tava contando para poder intercalar as cores, para não ficar repetido
as cores do miolo em duas florzinhas, uma ao lado da outra. Vocês podem notar que eu só vou fazendo um movimento circular com o pincel. E aí depois é que eu venho ajustando pra criar realmente o círculo direitinho e tirar os borrados. Nessa hora eu tava explicando pra uma pessoa que tava comigo de como é que eu tinha feito essas florzinhas usando o molde, que eu só usei o giz e fui espalhando pro lado. Aí quando eu for colocar o pincel ali no potinho de água, eu esfrego um pouquinho no fundo pra tirar o excesso de tinta e vou enxugando nesse paninho. Nessa parte de cima eu já tinha feito, porque não dá pra fazer a alça inteira de uma vez, a não ser que você esteja em um manequim. Eu prefiro fazer em uma mesa que fique reto. Aí eu faço em uma parte que consiga ficar reta, depois eu faço em outra e em outra. Aí eu escolhi pra fazer esse efeito do 8 deitado, como se fosse uma lembrança do símbolo do infinito também, vermelho e azul. E aí eu vou intercalando como se fosse um fio só, de um lado e do outro. Aí eu vou seguindo de um miolo para o outro das flores. O que eu faço nesse desenho é o seguinte, eu tenho mais ou menos uma noção do desenho que eu quero, né? Que é essa curvinha. E eu sei que ela tem que começar ali na altura dos miolos. E eu quero que chegue até uma altura ali no meio mais alta. Vocês podem notar que quando eu faço o primeiro rabisco, eu gosto de começar pelo miolo. E aí depois eu vou até uma certa altura ali em cima e depois eu venho voltando do outro miolo. E aí depois de fazer esse primeiro esboço, quase sem encostar com o pincel no tecido, é que eu venho preenchendo com mais tinta. Aí agora para fazer ali a parte azul, é o mesmo esquema, eu vou usar o mesmo pincel porque eu tenho mais precisão. Eu pego ali de uma altura no alto, de uma certa altura ali no alto, e vou preenchendo até chegar os outros miolinhos. Eu faço um primeiro esboço, sem riscar muito, olha como fica clarinho. E aí depois é que eu venho preenchendo. Isso aí eu posso fazer mais grosso, posso fazer mais fino. Vai totalmente da sua preferência. Tudo aí é personalizável, pessoal. Tudo realmente é personalizável. E agora, depois de finalizado, tem essas marquinhas aí do giz que eu comentei. E o que eu faço pra tirar, pra não ter que lavar a bolsa toda, é usar lenço umedecido pra neném, normal. Ou qualquer paninho úmido que esteja limpo, vocês podem usar. E esfregando aí onde tá aparecendo esse giz, que ele vai sair sem nenhum problema. Ok? Aí eu vou tirar também, dá pra vocês verem melhor a diferença, ali tá com o giz ainda. E eu vou umedecendo, passando nesse paninho ali. E sai completamente o giz, sem nenhum problema, sem fazer força, sem ter que lavar a bolsa inteira. E sai sem nenhum problema. Por isso vocês podem ficar à vontade na hora que for riscar de novo. Ver como é que, se o desenho ficou errado, refaz. Se eu tivesse notado que o desenho estava errado ali antes da pintura, na parte verde, eu teria ocupado meu tempo. E esse aqui foi o resultado final da nossa bolsa.
Vocês podem fazer a versão que vocês quiserem, com a característica que vocês quiserem. E manda lá pra mim. Eu vou amar poder ver.